Devo estar online? Sim, estou online. Sério? 85 pessoas vendo já? Uau. Como eu não sou muito versado no Twitch, parece que são 85 pessoas assistindo agora. É isso mesmo? Onde estão vocês, 85 pessoas? Ok. Ah, vamos ver como é que o programa tá até agora, o que eu consigo fazer com o parser do jeito que tá até o momento e o que eu não consigo fazer. Compilo numa boa. Ele provavelmente vai quebrar. Não, ele chega a fazer o assignment. Tá. Tá. Esse é o arquivo que eu estou fazendo parsing. Essa é mais ou menos a estrutura que os arquivos de material vão ter. Praticamente toda a sintaxe ela é copiada, roubada descaradamente da sintaxe dos arquivos ini. Mas eu dei suporte a algumas coisas, tipo strings de múltiplas linhas. E o motivo para isso é que eu vou usar esse arquivo para incluir o código-fonte dos shaders nos materiais. E outra coisa que eu vou poder incluir são arrays, vetores, na verdade, de 2, 3 e 4 elementos, algo assim. Ponto 5, ponto 0 e, sei lá, 3.1. Isso seria um vetor de 3 posições declarado nesse arquivo. Ainda estou decidindo se eu vou usar essa sintaxe da chave ou não, mas a sintaxe é só não ser nada que complique minha vida. Bom, até esse momento o parser está funcionando
eu consigo fazer parsing, com exceção do array, eu consigo fazer parsing disso tudo. Eu dou suporte a float, assim, ou assim. Números inteiros, booleans do tipo true ou false, e inteiros, como está aqui, e claro, strings. Strings precisam ser escapadas, precisam ser envoltas em aspas duplas. Ainda não fiz escape do tipo contra barra T, contra barra N ou coisas assim. Mas o que eu estou trabalhando agora é fazer com que os dados que eu acabei de fazer o parsing, eles estejam disponíveis na memória para a engine, tanto para a engine quanto para o jogo poder acessar esses valores da melhor maneira possível. E o problema que eu estou tentando solucionar agora é o seguinte. Uma vez que eu abra o arquivo de texto que tem a configuração, eu não sei quanta memória eu vou precisar, quanta memória vai ocupar os dados uma vez que eles já tenham sofrido parsing. Isso porque eu posso pegar um arquivo de texto, encher de linha em branco e botar uma propriedade aqui. Então, o tamanho do arquivo de texto em byte não tem absolutamente nenhuma relação com o tamanho dos dados parseados na memória. E como eu não quero, depois da inicialização do jogo, ficar fazendo muita alocação de memória, não pela quantidade de memória em si, mas pelo tempo que as alocações levam, por mais que esse parsing ele aconteça majoritariamente no início do jogo, talvez você carregando materiais, carregando configurações e tal, isso só vai acontecer uma vez. Mas existem outros fatores envolvidos, por exemplo, caching. Se cada elemento, vamos dizer que cada par desse eu tratasse como uma classe do tipo, sei lá, struct key value pair, e aí eu tivesse algo do tipo std string key, std, sei lá, ou pior, alguma coisa do tipo struct int value, int key value pair, herdando de key value pair, e aí nesse cara eu teria um int 32 int e talvez um string key value pair std string value. Esse é o pior dos cenários, porque eu sei quanto espaço talvez esse cara ocupa, mas eu não sei quanto espaço ocupa uma string. E aí isso quer dizer que essa informação está perdida em dois lugares distintos na memória. E uma vez que eu tenha um cara desse tipo aqui, quando eu digo dois lugares distintos na memória, é um lugar onde eu estou armazenando essa estrutura e um lugar onde eu estou armazenando o que de fato é a string, certo? Porque eu não tenho como saber o tamanho de uma string. Isso piora quando eu tenho um valor desse tipo aqui, que além de ele já estar distribuído em dois lugares na memória, afinal ele é um key value pair, eu ainda tenho um terceiro valor que também está alocado em algum outro lugar, né? Isso porque toda vez que você inicializa um std string, você não tem como fazer ideia de onde esse cara está alocado dentro da heap. E por que eu estou tão preocupado com essas coisas, onde esses caras vão estar na heap?
Se fosse meramente o caso de um arquivo de configuração, eu leria no início do jogo esse arquivo, jogaria para a estrutura parseada, configuraria todas as coisas que dependem desses valores da configuração e era isso. Eu não precisava me preocupar com mais nada, eu poderia fazer um código lixoso desse jeito. Ou, sei lá, tradicional desse jeito. O caso é que, como eu vou usar isso para o sistema de materiais, é possível que todo frame eu tenha que falar com os valores parseados dessa estrutura. Todo frame eu vou ter que dizer qual é o valor da intensidade do brilho da iluminação tal de acordo com esse material. Qual é o nome da textura, blá 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 blá, que esse material está definindo. E como isso vai acontecer para múltiplos materiais, todo frame, o ideal é que eu não tenha uma coisa tão antiperformática assim, de maneira que todas as coisas que eu vá ler, eu vá ter um cache miss garantido. Então a minha primeira ideia, e o motivo de eu estar fazendo esse stream, é pensar um pouco em como eu vou fazer isso e qual forma de fato eu consigo resolver esse problema. A minha primeira ideia era ter alguma coisa desse tipo. Desse tipo, um variante. Eu tenho algum desperdício de memória aqui, mas basicamente os variantes estariam distribuídos numa seção contínua na memória. Eu poderia alocar um array de variante ou alguma coisa assim. E eles estariam apontando, toda string que ele apontaria estaria imediatamente depois do variante. Então eu teria alguma coisa do tipo variante, dados, próximo variante, próximos dados, próximo variante, próximos dados. Mesmo sem considerar nenhum tipo de alinhamento de memória para esses caras, eu posso garantir que todos os dados que eu estou lendo estão próximos uns dos outros. E a minha taxa de cache miss, embora aconteça, é absurdamente menor do que no outro caso, onde eu tinha um cache miss garantido para todo e qualquer valor que eu acessasse ali. Ainda assim, eu tenho uma estrutura que não é ideal, porque do ponto de vista do uso de memória, porque no caso, se eu fosse usar um variante desse cara aqui, e eu só precisasse armazenar um valor de 32 bits, por exemplo, inteiro, eu teria 16 bytes aqui inutilizados porque eu estou usando uma union. Então ele vai ocupar o valor, o tamanho do maior elemento dessa estrutura. O que é desprezível. Não vão ser esses 16 bytes por valor que vão me causar qualquer perda de performance. E ainda assim eu tô dentro, eu consigo botar mais de um valor dentro de uma linha de cache inteira. Porém, isso me obrigaria a ter um segundo ponteiro aqui do tipo variante next, que aí esses caras seriam uma lista encadeada entre valores. Isso funciona. Para mim o ideal seria ter alguma coisa do tipo variante, 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 variante e depois dados e dados de todos os variantes seguidos. Simplesmente porque eu poderia ler todos os variantes, ou pelo menos ler a estrutura dos variantes, simplesmente incrementando um ponteiro em tamanhos fixos aqui. Seria muito rápido de acessar, mas ainda assim eu teria problema para acessar essa parte.
De maneira que eu acho que eu vou usar essa abordagem de ter o variante apontando dessa forma aqui. Se eu tenho uma string, ele está imediatamente depois da estrutura do variante. Isso vai servir também para o caso de eu ter um variante de valor string. Para deixar claro como é que esse cara se relaciona com o meu arquivo de configuração, cada linha dessa que faz um assignment é um variante. Certo? Então, nesse caso aqui, a minha estrutura na memória ficaria alguma coisa assim. Eu teria o endereço da chave. Eu vou usar o número da linha aqui como se fosse os endereços de memória para ficar simples. Eu teria 28 key next. Ainda não sei onde esse cara vai ficar. O variante type desse cara seria int, que é 1, certo? 1. Eu teria um hash qualquer para o nome da chave, que me permite pesquisar a chave por chave. Então, whatever o hash. E no caso, como ele é um int, esse cara teria 16 bytes. E eu só gastaria os últimos 4. Então seria 13, 14, 15. Qual o valor desse cara? 768. Sete, 300. 300 cabe em 2 bytes. Me perdi. 2 bytes. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso. 300. Eu leria os últimos. Eu leria os últimos 4 bytes. E teria isso. Depois, aqui terminaria o variante. Então, eu teria o nome dele, que é resolution height. Alguma coisa assim. E é isso. Essa seria a estrutura dessa chave na memória. Eu preciso pensar como é que eu vou fazer para representar uma string. Simples. A string fica sendo um ponteiro. E ele pode simplesmente vir aqui depois. Então, se meu valor fosse uma string, ela bastaria ela estar depois do nome da chave. Tá. Tem algumas coisas que eu posso fazer para otimizar isso. Uma delas é não usar um ponteiro de fato, porque, sei lá, em 64 bits... Tá, se eu tivesse uma arquitetura de 32 bits, eu teria 4 bytes aqui por ponteiro. Estando em 64 bits, são 8 bytes por ponteiro. E geralmente,
esses ponteiros estão apontando imediatamente depois do corpo do variante. E o variante tem, tipo, byte, é muito pequeno. Então esses caras podiam ser simplesmente um inteiro de 16 bits. E esse inteiro de 16 bits apontaria para o offset dos valores, contando a partir do início do variante. Aí eu fico me perguntando se vale a pena fazer alguma coisa desse tipo, porque não sei bem o quanto de implementação de velocidade, coisa e tal, eu estou ganhando simplesmente poupando, sei lá, 8 bytes. De qualquer maneira, sim, esse cara que é o next, poderia ser simplesmente um inteiro de 16 bits. Não, minto. Esse cara não pode ser, porque eu não sei quantos bytes tem entre o início do meu variante e o início do próximo variante, já que todos os dados, inclusive strings, quer dizer, principalmente as strings, ficam depois da definição desse cara. Mas esse cara, que é o ponteiro para string, o ponteiro para chave, para o nome da chave pode. Eu acho que essa é a melhor forma. Eu não ganho nada transformando esse cara em offset. Eu ganho meia dúzia de bytes que não vai fazer diferença nenhuma no final. Greg's online. E aí, cara? LDR tá live, cara. Tá meio devagar, mas tá live. Tá. Dito isso, vamos implementar essa loucura. Greg, dá para ler direito o código? Me dá um feedback aí dizendo se está dando para ler e me diz se é melhor claro ou escuro. Eu não faço ideia. Ok. Então, esse cara é o parser. Basicamente, ele faz todo o parsing do arquivo ini. E a minha estratégia aqui é, a cada elemento do ini que eu fizer o parsing, eu vou imediatamente jogando ele para a memória. A minha estratégia de alocação de memória aqui foi a seguinte. Eu começo com um valor fixo, que eu não lembro qual é. Eu começo com 512 bytes. Talvez esse valor diminua, talvez ele aumente. Tô vendo na TV, tá de boa, claro, beleza. Talvez esse valor aumente, talvez ele diminua, provavelmente ele vai diminuir. Mas eu preciso fazer teste primeiro com vários arquivos .ini para saber. Mas é isso. Eu tenho uma estrutura que vai guardar todas as seções, e as seções são aquelas partes declaradas entre colchetes. E eu vou fazendo push dos dados já feito parsing, então é dado binário um atrás do outro dentro desse cara. Se em algum momento eu checar que o tamanho dele não é suficiente para eu botar a próxima parte da informação que eu quero, seja uma seção, seja um variante, eu simplesmente vou lá e dobro o valor atual do buffer, o tamanho atual do buffer. E essa é a estratégia de alocação de memória para esse cara. Eu me dei o direito de usar um realloc aqui,
sem me preocupar muito com as consequências, por dois motivos. Primeiro, que eu não tenho um sistema de gerência de memória ainda planejado, e segundo, que é arquivo de configuração e coisa e tal, e faz pouca diferença nesse caso. Quando eu parei implementando esse cara, eu parei aqui puxando os dados dentro da... puxando os dados que eu fiz o parsing para dentro da memória, e o motivo disso eram strings. Vamos pro parse statement. Ok. Esse é o cara que faz o parsing. É a função principal do parser. Skip empty lines. Enquanto eu conseguir fazer parsing de um statement, e o arquivo é só composto por statements, eu checo se é a declaração de uma sessão ou é um assignment, que é alguma coisa no formato chave igual valor. E eu realmente não lembro como é que ele estava ficando na memória. Ah, lembro. Esse cara é o cara que coloca os dados parseados dentro da memória. E eu coloco dentro de uma estrutura do tipo variante section. Para isso dar certo, variante, eu teria que ter o ponteiro para o primeiro valor, a primeira variante desse cara, variante pointer, variante list. E aí esse cara vira uma lista encadeada e eu consigo ter acesso a todas as variantes de uma determinada seção. Faz sentido para mim. Não é o ideal se eu tivesse como... à custa de um ponteiro. Section declarement start. Quando eu... O que foi, bicho? Tá. O section name só conhece o início da string, que é exatamente a string que está no arquivo de configuração. Essa string não é null terminated, ela não termina com 0. Ao invés disso, eu tenho o length dela, eu tenho o tamanho dela. E se eu passar só isso para o cara que vai ter que escrever isso na memória, ele não vai saber onde parar. Delícias de implementar esse tipo de coisa. Então vamos fazer o seguinte. Esse cara só vai receber um identifier. É tudo que ele vai receber. E ele fica responsável por criar isso dentro dele. Eu crio uma section, seto o nome dela. Claramente, esse ponteiro vai ter que mudar. Na real,
Eu nem preciso setar esse cara ainda. Count ainda é 0. Copy section name after the header. E eu preciso copiar se eu tenho tamanho, se o tamanho livre dentro desse buffer é menor do que o tamanho que eu preciso, tá, eu preciso somar nisso 32 necessary space é igual a size of variant section mais esse cara agora é um identifier, reference identifier, mais identifier ponto length, porque eu preciso de memória suficiente para a estrutura do cabeçalho mais a string que compõe o nome dele. Então, eu nunca sei quanto tamanho de fato eu vou precisar, por isso eu checo se esse cara é menor do que necessary space. Se ele é menor ou igual a necessary space, se o tamanho que eu tenho livre for menor do que o tamanho necessário, e eu não conseguir dar um resize, ou seja, redimensionar o buffer, tá, to do what happens if even the resized buffer is not enough. Isso pode dar ruim. Pode dar muito ruim isso aqui. Tá, o que acontece se eu der o resize do buffer, dobrar o tamanho? Cara, isso dificilmente vai acontecer, a não ser que você tenha uma chave mega grande, você tem um K, alguma coisa do tipo é igual a alguma coisa, e esse A, cara, você tem um K de memória, 10K de memória aqui. Dificilmente isso vai acontecer. Mas é possível. Eu aloco memória, variant section. Onde é que eu vou colocar o buffer agora? Onde é que eu vou escrever esse cara agora? Eu vou escrever ele exatamente eu preciso escrever exatamente onde está o próximo dado livre dentro desse cara. E eu não lembro como é que ele está organizado na memória. Eu estou pegando o endereço do buffer, mais o tamanho do buffer. Tá, isso daria certo se todos os buffers, se todos os cabeçalhos tivessem o mesmo tamanho. Isso não é verdade. Eu não tenho como garantir. Uma forma fácil de eu resolver isso é eu impor um limite no tamanho do nome da chave, do tipo, eu nunca poderia ter uma chave que passasse, sei lá, 64 bytes. Então eu teria alguma coisa assim.
64 vezes, sei lá, 1. Esse é o limite de nome de chave. Aí eu teria sempre um array de 64 bytes aqui dentro e poderia garantir, pelo menos para os cabeçalhos, que a coisa estaria correta. Mas dane-se, vamos fazer esse cara ser dinâmico. Tá. A forma de fazer isso é: se esse é o primeiro cabeçalho e os dados são organizados assim, eu tenho um cabeçalho, depois eu tenho variante. E depois eu posso ter outro cabeçalho e depois outro variante. E eu posso ter N variantes aqui dentro. Existe o caso especial de eu não ter cabeçalho. E aí eu tenho um cabeçalho nativo chamado root. Eu vou ter que tratar todos esses casos especiais depois, mas eu vou fazer o happy path primeiro. Então, se eu tenho put section, se existe um cabeçalho principal definido, como é que eu sei o tamanho dele para botar depois? Vou ter que botar mais informação no cabeçalho. Talvez valha a pena botar um tamanho fixo no cabeçalho. E é isso que eu vou fazer. Então, cabeçalhos vão ter um tamanho fixo. Define LDK variant header section size 64. Você, ao invés de ter um array, você vai ter um SHA-8 LDK variant section name. E eu acho que eu faria a mesma coisa para o nome da chave key. LDK max identifier length. LDK max identifier size. Ok. Ok, então todos os identifiers têm no máximo 64 bytes. Isso LDK max identifier size. Então eu posso garantir que todo cabeçalho tem o mesmo tamanho. Os variantes não vão ter, mas o cabeçalho sim. Então essa conta fecha, porque todo cabeçalho tem tamanho fixo. E eu posso fazer um teste que é fazer um arquivo só com cabeçalhos. Full bar
whatever, Chuck Norris. E esse cara tem que fazer o parsing corretamente. Quer dizer, ainda não, porque eu não preciso mais copiar uma string, né? Eu recebo o identifier. E simplesmente vou dizer que strncpy section ponto name é igual a identif. Acabou de me ocorrer uma coisa. Esse cara tem que ser 63, porque o último caractere tem que ser 0. Eu vou usar strncpy, mas eu não lembro a sintaxe. Tá, é o buffer de destino, o buffer de origem e o tamanho. E ele no characters implicit appended at the end. Ele não garante que ele vá copiar um null para o final da string. Então eu preciso garantir que o buffer seja sempre cheio de 0. Termine com 0 de qualquer forma. Uma forma fácil, sem eu ter que chamar um zero main ou um fill main, alguma coisa assim, é declarar que esse cara é inicializado com 0, assim. E eu garanto que até o array ele seja inicializado com 0. Push section identifier start. Eu não preciso fazer isso. Só preciso dizer que section, que é strncpy, é o buffer de destino. Eu sempre esqueço disso. Destino, origem, tamanho. Destino é o endereço de variante. Section.name é o endereço do primeiro. A origem é identifier. Identifier. E o tamanho identifier.name.length. Isso garante que eu copio o nome do identificador para dentro da seção.
Então a seção continua com tamanho fixo, não que me agrade o tamanho dela, mas de qualquer forma esse espaço é necessário, já que eu tenho que guardar uma string. Eu preciso calcular algumas outras coisas, do tipo section ponto hash é igual a... O que houve com o meu arquivo de tags? Ah, exatamente isso aqui. Section.name, section.count é 0, section.nextSection ainda é nulo. Esses caras já estão inicializados com 0, por causa dessa linha não preciso me preocupar. Então se eu não tenho uma root section, agora esse cara é o root section. Tanto a root section quanto a última section que eu mexi. E se eu também não tenho uma last section é esse cara. Que é pro caso de eu ter uma root section e não ter definido ele. Teoricamente isso nunca vai acontecer. Porque eu estou definindo last section aqui em cima. Isso merece um... Teoricamente, eu não deveria ter uma last section nula. Chegou? Yay! Tá lá, tecla que tecla com o meu teclado. Tá. Eu não sei se esse cara pode ser nulo em algum momento. Realmente eu não... Porque da primeira vez eu não vou ter uma root section. Ou eu posso sempre ter uma root section. Eu posso sempre ter uma root section. Então quando eu inicializar esse cara, eu vou fazer isso. Quando eu inicializar esse cara, ele vai ter uma root section por padrão. Buffer. Então, section ponto strncpy section ponto name a string é root e ele tem 4 caracteres. Então, o que eu poderia fazer aqui é fazer um assertion de que
nem a root section e nem esse cara deveriam ser nulos nesse momento. Aliás, tão logo ele entra na função, eu posso fazer esse assertion. Então, assim que eu inicializar essa estrutura, feito isso, eu não preciso checar. Por isso, eu sempre vou ter uma root section e eu sempre tenho uma last section definida, que no primeiro caso é a root section. Certo? Oh, the last section value in copy reference. Não. Quando é que a root section aponta para outras seções? Na primeira vez, é isso. Se root section for igual a last section, aí eu sei que eu só tenho a root section. Então, nesse caso, se eles são diferentes, quer dizer que eu só preciso dizer que a last section aponta para mim. Mas se eles são iguais, se o root... Tá, eu estou guardando a last section só para ser fácil eu ir concatenando eles numa lista encadeada. E eu tenho a root section, que é a primeira, então logo eu insira uma nova seção. Eu quero que a root... Eu não necessariamente quero que a root aponte para mim. Eu só quero que a root aponte para a nova seção se a nova seção o complex se a nova seção for isso, se o root não está apontando para o last, eles são diferentes, ou seja, já tem outras seções, eu só atualizo o last. Se não, eu sei que eu preciso atualizar também o root. Na verdade, isso eu vou fazer de qualquer forma. Não. Isso eu vou fazer de qualquer forma aqui. Mas se essa é a primeira seção além da root, eu tenho que dizer que root a root section.next aponta para mim. E nesse caso, faz sentido? Faz sentido. Então,
Teoricamente, o meu push section tem que funcionar e botar todas as informações continuamente na memória, num espaço contíguo. Vou ver se não tem nada bugando minha compilação. Tá. Esse cara tem que vir depois desse cara. O que mais? Syntax error. Ok. Tá. Identifier com I maiúsculo. Não consigo converter o primeiro caractere de char8 para char pointer. Isso porque você precisa de um cast. Char pointer. String to hash. Identifier not found. Eu jurava que eu já tinha escrito esse cara. Tá. Eu preciso botar esse cara em algum outro lugar que não seja aqui, nesse arquivo, mas farei uma outra hora. O int 32. Deixa eu fazer signed. Cara, sério que eu não escrevi isso? Ah, ele aqui. O que mais? P não está declarado. Parse variant data. Claro. Esse cara é um ponteiro. Não vai ser tão simples. Não vai ser tão simples porque o construtor precisa fazer isso, não resize buffer. Mas ele tem que dar um push section no início e o push section não está pronto para...
Eu vou fazer um push header section, root section. Identifier refers. Como é que eu dou um push no primeiro cara? Push root section. Char 8. Beleza. Necessary space permanece. Não sei se eu gosto de estar duplicando esse código, não. Tá, vou fazer ele ser usável primeiro, antes de ser reusável. Talvez eu faça alguma coisa do tipo... Se for root, eu faço de uma forma. E retorno aqui. Tá. Porque nesse caso... Tudo bem que eu poderia checar aqui só se o root e last section são nulos. Aí ele saberia que é um root, mas eu quero fazer mais explícito. Parece que funciona. Tá. Então, como é que é o nome dele? Variante. Então, root section e last section recebem o endereço dessa seção. E quando é que eu copio ele para o buffer? Eu copio ele para o buffer aqui. Já que P é o ponteiro para a seção. Esses dois caras são ponteiros. Onde é que eu estou copiando o valor? Section count. Tá. Esse count podia se chamar value count. Value count. Ele começa com 0 valores. Declaro a estrutura. Declaro onde a estrutura vai ser guardada na memória. Então tem o ponteiro dela. Então esse cara aqui é P. Certo? Mas eu nunca de fato copiei ela para lá. Copiei. Tá aqui. Como eu copiei aqui, eu acho que é isso. Tá, faz sentido para mim. Ok.
conteúdo de P é igual a section, free space, salvo P aqui, store head into header, into the buffer. Depois ele reclamou do meu identifier, porque name não é um membro de identifier. Claro que não é. Claro que não é. É a identifier start. Que nós converte argumentos to. Você é um char pointer e você ok. Next não é um membro de variant section porque variant section next variant só next. Tá faltando um valor aqui. Ah, tá. Variant section pointer next e variant list. Faz sentido? Parse assignment, statement assignment value. Tá. O motivo desse cara estar reclamando disso é que eu tenho esse tipo aqui que é identifier, que foi uma saída para um problema que é o seguinte. Eu estou fazendo parsing do arquivo de texto. E o arquivo de texto é basicamente uma sequência de caracteres. Mas o parser consegue identificar segmentos no meio de todos esses caracteres que tem algum valor para o parser, algum valor sintático e semântico para o que a gente quer fazer. E ao invés de eu alocar um buffer para cada string, por exemplo, cada nome de chave, cada texto que eu tenha que fazer referência, inclusive se os valores fossem texto, eu simplesmente digo que dentro desse string, determinada substring começa nesse endereço dentro do string todo dos caracteres e ela tem tal tamanho. E é isso que esse tipo identifier é. Ele é um identificador, ele tem um endereço de início e um tamanho. Simplesmente porque esses caras não são null terminated, eles não têm um zero no final deles. Então fica muito rápido eu fazer referência a partes do código exatamente da forma que eles estão escritos, sem ter que ficar copiando eles de um lado para o outro, até que de fato eu vá guardar eles no lugar final na memória onde eles têm que ficar. Eu poderia simplesmente, já que todos os identificadores agora têm um tamanho fixo, fazer isso aqui que eu já tinha pensado antes, que é simplesmente botar eles num buffer de tamanho fixo. Mas aí eu teria que fazer uma cópia de string pelo menos 2 vezes e me pareceu uma ideia ruim. Lembrando que por mais que possa ser feito uma vez só o parsing, ele vai acontecer, sei lá,
vários arquivos vão estar fazendo parsing sequencialmente, e se for um troço que leva, sei lá, 1 segundo, 2 segundos, já começa a ficar esquisito. Tá, e ele está reclamando desse ponto. Parse identifier. Um assignment. Essa é uma coisa que eu vou ter que fazer depois, mas eu posso fazer alguma coisa assim. Eu quero o endereço do caractere 0. Se esse cara for uma string nula, dá merda, mas vamos nós. Resolver um problema de cada vez. Tá. Na verdade, o problema não é esse. O problema é que você precisa de um cast xixelento. Tá. Um assignment tem um identifier. O identifier tem um ponteiro para char 8. Beleza. Assignment value key. Um assignment tem um value que é um variante. Um variante tem um array de char 8, que é o identificador. E por que você fala que não dá? Oi, bicho. Vem cá, bicho. Me ajuda a compilar isso aqui. Qual o problema aqui desse cara? Você não está prestando atenção. Não consigo converter de char 8 pointer para char 8. Tá. O endereço do caractere diário desse cara. Como assim, brother? Compila essa bagaça aí de novo, cara. Statement tem um variante. Eu troquei esse cara. Certo, faz sentido. Faz sentido, claro. Esse cara não é mais um ponteiro.
Esse cara não é mais um ponteiro, ele é de fato um buffer para tentar fazer esse cara... Cara, depois eu vejo se eu vou fazer dessa forma. Deixa eu resolver o problema das chaves primeiro. SHA-8 pointer aqui. Aí eu não preciso nem daquele cast maluco que eu fiz aqui. Isso já deve ser suficiente para compilar. Certo? Vamos debugar e ver como é que ele fica na memória. Esse é o entry point da engine, que entra no LDK main, que inicializa um monte de coisa, carrega o jogo, carrega a plataforma, cria a janela, seta alguns callbacks, e aqui ele começa a fazer o parse das configurações. Mas já? Claro. Eu não posso fazer isso aqui. Não preciso fazer isso aqui. Claro. Eu preciso fazer isso. Identifier, root section. E aí eu passo esse cara vai se chamar root section identifier. Identifier true. E isso inicializa a root section.
Por quê? Não consigo converter de const char 5 para const char 8. Identifier. Identifier. É um char 8 pointer e o tamanho. Const char 8 pointer, identifier root section identifier, identifier start. Mas isso já é um char pointer. Por que você não consegue converter? Deveria. Espera. Const char 8 para const char 5. Ovelha negra. Ovelha negra, eu estou fazendo um parser para o que virá a ser o sistema de materiais da minha engine. Ele vai fazer parsing numa estrutura de arquivo que vai ser capaz de descrever como é o material para a engine, tipo, qual é o shader que ele usa, quais são as texturas, e passar algum tipo de parâmetro do tipo vetor, float, int, boolean, qualquer coisa que o meu shader vai precisar, para que eu não precise fazer isso dentro do código do jogo, alguma coisa assim. Eu posso definir tudo dentro do arquivo e a engine carrega esse arquivo. Então eu estou fazendo o parsing desse tipo de arquivo. Na engine anterior eu implementei isso com XML, mas como eu não estou usando nenhuma biblioteca aqui, eu não eu conheço alguns Danilos, cara, eu não sei de qual que você está falando. Talvez eu seja. Can you convert from const char? Tá. Root section name. Ele está reclamando dessa inicialização aqui. Esse cara guarda o endereço. Qual é a engine? É uma engine de teste. Na verdade é uma engine de estudo que eu estou desenvolvendo. Acho que tem um link aí embaixo. Se eu não tenho, devia ter. Tem um link aí embaixo. É uma engine que eu estou desenvolvendo para estudo. Tudo bem? Nem sei se eu compilei. Vamos lá. Cara, por que você está reclamando da minha inicialização?
Ah! Eu sei por quê. Tá, cara, toma. É um char puro. Tá feliz agora? Putz. Não sei porque eu me dou o trabalho de usar const, cara. Primeiro porque esse cara não usa const. Então não preciso fazer isso aqui. Não. O bagulho aqui é mais humilde, cara. Tá. Então nesse ponto eu devo conseguir debugar. Parse variante data. Essa é a inicialização e esse é o cara que vai dar push no buffer. Ok. Então eu tenho identifier. Esse é o meu identificador. Root, length 4. Esses assertions vão falhar imediatamente. If not root. Estou usando C++, mas a maior parte do código é C puro e eu uso C++ só para algumas coisas que C torna irritante. Você tem que escolher qual lado da bizarrice você fica, se é as limitações do C ou as bizarrices do C++, e aí eu tento ficar em algum ponto no meio. Tá. Beleza? Como é root, eu não vou fazer assertion. Eu sei o tamanho que eu preciso para alocar. Necessary space 159 bytes. Como 159 bytes é menor do que free space, eu sigo adiante. Aloco. Então, o meu buffer está aqui. Buffer e o meu P tem que apontar para o mesmo espaço. Eu decremento a quantidade de espaço livre que eu tenho nesse buffer. Inicializo um variante. Ok. Todo setado para nulo. Copio a string. Oh! Lógico, esse ponteiro é 0. Ah, claro. Porque eu não preciso...
eu não preciso instanciar esse cara na stack, dado que eu já tenho espaço reservado para ele na heap. Acabei de reservar o espaço dele aqui na heap. Então, basicamente, o que eu preciso fazer... O que eu preciso fazer... Se C é de baixo nível... Cara, Se o que você chama de baixo nível é que eu consigo lidar direto com memória, coisa e tal, Tá, eu aloquei memória para essa seção. Então, eu não preciso fazer isso. Tá, eu vou chamar esse cara de section. Esse cara morre. Na hora de compilar, isso aqui para de acontecer, porque a partir de agora... Deixa eu tornar minha vida mais fácil, cara. O que eu tenho aqui é uma referência para conteúdo de IP. E aí eu consigo lidar melhor com esse cara. Só que eu preciso zerar esse buffer. Eu preciso botar um 0 depois do nome da string. No terminate the section name string. Então, section.name igual a 0. Section.name identifier. Lida direto com o processador, mas não necessariamente inserindo instruções de baixo nível. Eu poderia, tipo, botar alguma coisa assim, ASME, e programar assembly direto aqui dentro. Quer dizer, não necessariamente porque eu estou usando a versão 64 bits desse compilador e ele não permite inline assembly. Eu teria que dar um include no arquivo .asm e programar tudo lá dentro. Mas é possível. Até o momento não foi necessário. Mas é possível. Tá. Length. 1 byte. Length. Mais 1. Int 32. Identifier name. Identifier len é igual a identifier.length. É menor ou igual a LDK identifier max identifier size. Se for LDK identifier length. Se não, vai ser LDK max identifier size. Não sei se eu tenho uma macro para max. Será que eu tenho? Debug?
Não tenho. Valeria a pena fazer uma macro aqui. Tá, o que eu estou fazendo é garantir que eu nunca vá passar o tamanho do buffer que eu tenho para armazenar o nome do identificador. Identifier len. E mesma coisa aqui. Então eu vou botar o 0 exatamente depois dele. E agora eu não estou mais escrevendo numa estrutura na stack. Esse cara está alocado na heap. Isso é uma referência. Por que que você não... Section redefinition different types. Porque eu tenho um ponteiro chamado section e eu tenho uma referência chamada section. É a vida, cara. Vamos trabalhar com ponteiro. 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 Será que eu estou esquecendo de alguma coisa? Eu preciso zerar esses caras. Section.next é igual a section.variant list, que é igual a null ptr. Agora ele está reclamando que... Ok, faz sentido. Você e você também é no ptr. Beleza? E agora tem um monte de P perdido por aí. Section o ponteiro para o cara, calculei o espaço que eu consumi. Section o espaço que eu consumi. Garotos de programa. Então, calculei o espaço, deduzi o espaço. Garanti que o identifier tem o tamanho certo. Copiei o identificador para dentro do section. Section. Agora esses caras que são P. Section. Você é section e você é section. E você é section. Tá? Se nada quebrar na minha cara, como eu espero... por que você ainda está 0? Tá, vamos de novo. Section e buffer estão apontando para o mesmo lugar. Certo? Buffer. Meu buffer está aí. Inicializei o bagulho.
A não ser que section, a não ser que name não seja... Não. Ah. Que bobagem, cara. Tá. Ovelha Negra, dá uma olhada no link aí embaixo, na seção de social media, né? Tem o meu Twitter, aí dá pra você ver mais coisas que eu fiz. Tá. Isso é suficiente para compilar. Sem problema de compilação. Vamos rodar essa bagaça. Blá, blá, blá. Beleza. Então, o meu buffer já deveria estar com coisa escrita aqui. E isso é meio assustador, porque que ele não tá. Já que buffer e section tem o mesmo endereço. Tá. Cadê a minha string aqui? Devia estar escrito root. E não tá. Ah, tá. Sim, tá aqui. Vamos de Quake. Ok, o nome da minha sessão está aqui imediatamente no início do meu buffer, que ainda tem um bocado de zeros aqui. Faz sentido, teria um ponteiro não inicializado aqui. Ok. Inicializo root section, retorno true. Precisaria armazenar o próximo identificador, que no meu arquivo de configuração é whatever. Esse cara vem como false, meu identifier tá full. Find test. Tá, o primeiro é full, mas ele tem 3. Seguiu assertion. Eu preciso de 151 bytes para armazenar esse cara, que me faz ficar preocupado. Por que 151 bytes? É o size of variant section, 88 bytes, e LDK identifier size. Esse cara tem que ser uma constante. Tá, beleza. Tenho espaço na memória. Debitei minha quantidade de memória disponível. Calculei o máximo tamanho do identifier. Copiei ele para lá. Terminei a string com 0. Isso parece errado. Isso parece errado. Isso parece muito errado.
Cadê o nome do meu identifier? Tá, vamos de novo. Primeira vez. Buffer tá lá. Quer dizer, root tá lá. Necessary. A section name. Copiei o name para cá. Tá nesse endereço. Section name. Eu só preciso terminar ele com null. Calculo o hash. Minha string ainda está lá. A identifier len é 3 mais 1, 4. Tá. O problema é o mais 1. Esse mais 1. Esse mais 1 não existe. Primeira vez, segunda vez. Meu buffer, tá. Meu buffer já tem que ter o root, e ele tem, tá aqui. A próxima vez eu tenho que copiar foo, terminar ele com 0. O próximo buffer tem que entrar aqui. Oh, fuck. Parse identifier. Ok. Buffer. Tem o root. Tem o foo. Tem o whatever. Eu acho que está faltando buffer. Foo, whatever, Chuck Norris e bar. Esse é o meu arquivo de texto. Por que ele não copiou todos? Para a memória. Vamos descobrir. Buffer. E vou botar um breakpoint antes dele sair daqui. Parse assignment. Tá. Então agora eu tenho whatever. E por que você saiu? Por que você saiu depois de fazer o parse do whatever? Porque eu não posso ter espaço no nome das seções. É um erro de sintaxe. Faz sentido para mim. Root, whatever, Chuck Norris,
bar. Perfeito. Então, todas as sessões estão continuamente na memória. Ninguém está sobrepondo nada. E eu estou feliz. Eu preciso fazer o parsing agora dos valores. Mas já é um sucesso, cara. Que bom. Acho que a maior parte do trabalho desse cara já foi. 4 horas. Acho que eu vou me dar por satisfeito por hoje. E terminar o stream. Obrigado aos poucos que estão aí me vendo bater cabeça, que trocaram uma ideia comigo. Obrigado, Greg. Um beijo pra você aí nessas terras geladas. Se é que você já não dormiu, não sei que horas são aí na Finlândia agora. E é isso. Se eu fizer progresso em armazenar os variantes na memória agora e eu não ficar com sono, que afinal de contas eu tenho que aproveitar o feriado, eu volto e continuo o streaming, talvez amanhã à noite. Valeu, pessoas!